Olá, empresário, tudo bem? No vídeo de hoje eu quero mostrar para você qual é a diferença entre planejamento e plano de ação. Algumas pessoas me perguntaram, com relação ao vídeo passado. Você assistiu o vídeo passado? Vou deixar aqui nos cards o link para o vídeo da semana passada, onde eu falei de planejamento. E hoje eu quero falar para você qual é a diferença entre planejamento e plano de ação. Mas eu vou contar isso para você logo depois da nossa vinheta. Se você ainda não está inscrito aqui no canal da Gestor Moderno, não perca mais tempo, não vai demorar mais do que 5 segundos. É só ir aqui embaixo e clicar no inscrever-se. Fazendo isso e ativando as notificações, o sininho, você vai receber todas as postagens, todos os vídeos que eu colocar aqui no nosso canal. Me ajude a transformar o canal da Gestor Moderno no maior canal para micro e pequenos empresários do Brasil. Conto com a sua ajuda, divulgue, compartilhe, divulgue esse vídeo para os seus amigos empresários, para que nós possamos fazer deste canal o maior canal de micro e pequenos empresários do Brasil. Mas vamos lá, algumas pessoas me perguntaram no vídeo passado, olha o card aqui, qual é a diferença entre planejamento e plano de ação? Eu já ouvi falar de plano de ação, já ouvi falar de planejamento, mas qual a diferença dos dois? Deixa eu explicar isso para vocês. Quando a gente fala em planejamento, eu estou falando em algo macro. Planejamento é quando eu defino um prazo, um período de tempo, quais são os meus objetivos, quais são as minhas metas, quais as estratégias que eu vou fazer para atingir aquele objetivo, para atingir aquela meta, no decorrer de um prazo, de um tempo, de um período. Há um tempo atrás, falava-se muito em planejamento de médio e longo prazo. Os planejamentos tinham que ser planejamentos muito longos. Hoje, na situação que nós vivemos hoje no país e no mundo, os planejamentos não estão podendo ser tão a longo prazo assim. Mas a gente pode estipular planejamentos curtinhos de 1 ou 2 meses, ou até o planejamento até o final do ano. O que você espera? O que você quer atingir com a sua empresa? E aí você cria um planejamento um pouco maior até o final do ano e depois você vai criando micro planejamentos desse macro para que você possa atingir no final de tudo aquele objetivo mais amplo que você colocou. Mas eu quero deixar essa diferença para você. Qual é a diferença entre planejamento e o plano de ação em si? Vamos lá. Eu não quero aqui explicar teorias de planejamento para você. Não é nem o intuito desse vídeo a gente explicar teorias de planejamento. Mas se a gente puder resumir, planejamento é o macro, planejamento é o maior, é o plano que eu quero pôr para a minha empresa, para onde eu quero ir, para onde eu quero chegar, quanto eu quero vender, quanto eu quero fazer para o meu negócio para que ele cresça. Isso é planejamento. O plano de ação em si é o como eu vou fazer para chegar. Então eu estipulo, por exemplo, o meu planejamento. Eu quero aumentar as vendas da minha empresa em 20% com relação ao ano passado. Ótimo, 20% com relação ao ano passado. Isso é o meu plano, meu planejamento. O que eu quero? Meta, quanto eu quero, qual é o prazo? Eu quero fazer isso até o final do ano. Legal. O plano de ação é os passos que eu tenho que dar. O que é o plano de ação? É o passo a passo. É aquilo que eu preciso fazer dia após dia até atingir 20% a mais de vendas até o final do ano. Então, planejamento é o macro e o plano de ação é a minha estratégia, são os passos que eu vou dar. Vamos fazer uma analogia rápida. Todo mundo aqui já deve ter usado alguma forma de sistema de navegação via GPS. O Waze, o Google Maps, qualquer uma dessas plataformas de mapas interativos e em tempo real. Vamos fazer essa comparação. O planejamento é a viagem, o que eu preciso fazer. Eu quero ir fazer compras em São Paulo. Eu quero chegar numa praia no litoral. Eu quero ir para um hotel, fazenda em tal cidade. Então, isso é o meu planejamento. Eu ponho o que eu quero. Tá? A meta é o destino que eu digito lá no meu GPS. Então, eu abro o meu GPS, seja o Waze, seja o Google Maps ou outros que você utiliza, e eu coloco a minha meta, o meu destino, onde eu quero chegar. E aí eu coloco, eu quero chegar na praia.
Ah, eu quero ir para Ubatuba. Então você coloca lá o endereço de onde você quer ir para Ubatuba ou qualquer outro lugar. Então eu tenho o meu planejamento, que é a minha viagem. Eu tenho a minha meta, que é onde eu quero chegar. O que o GPS vai fazer? Ele vai traçar o meu plano de ação, ou seja, a minha estratégia, que passos que eu vou dar para que eu possa chegar até o meu destino. E o que é legal, né, essa analogia, eu já fiz essa analogia em um outro vídeo, mas o que é legal dessa analogia? É que o GPS ele faz exatamente um planejamento e um plano de ação constante. Por quê? Ele define você define para o GPS qual é a meta, ele traça a estratégia com base nos parâmetros que você diz para ele, eu quero ir pelo caminho mais longo, pelo caminho mais curto, pelo caminho mais rápido, ele define isso para você, junto com você. Então, quando você define isso no seu GPS, ele traça para você a estratégia, qual é o caminho que você vai seguir, qual é o seu plano de ação, qual é o passo a passo que você precisa dar até atingir o seu destino. Isso é plano de ação. E uma coisa que é importante, por que é fundamental que eu tenha o meu plano de ação, por que é importante que eu tenha meu planejamento? Porque se eu sei o caminho, se eu sei o destino, se eu tracei um caminho, eu consigo monitorar a todo instante se eu estou mais próximo ou mais longe da minha meta. E se eu estou mais próximo, ótimo, continua. Se eu estou desviando do caminho, se eu estou indo por um caminho diferente do meu planejamento, do meu plano de ação, o que eu vou fazer? Eu tenho que corrigir imediatamente. E o GPS faz isso o tempo todo. E você tem que fazer o tempo todo isso na sua empresa. Percebeu que por algum motivo você está se desviando do caminho, para e corrige a rota. E aí você volta para o destino que você queria. Isso é fazer um planejamento, definir a sua estratégia macro. E isso é ter um plano de ação, que são seus passos, sua estratégia, seu passo a passo. O que você vai fazer até atingir o seu destino. Deixa aqui um comentário se você curtiu esse vídeo, gostou do vídeo, deixa aqui, além de deixar o like, põe aqui no comentário, eu adorei o GPS, ou eu adorei a analogia do GPS. Deixa aqui nos comentários para eu saber se isso faz sentido para você e se isso está ajudando você a atingir os seus objetivos. Um grande abraço, nos vemos no próximo vídeo. Foco, força, fé e até! E aí resolveram ligar o soprador na frente da minha casa. Bem agora que eu tô gravando. Muito bom isso, né? É uma delícia. Pá, para, pá, 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 para, pá, 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 soprador. Pá, para, pá, 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 para, pá, pá, soprador.